Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 1 ao 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Mês de maio, nós estamos no mês da família e temos conversado bastante sobre família durante esse mês, principalmente nas quintas-feiras. E ainda teremos, o trabalho de quinta, mais uma quinta em que teremos uma palavra voltada para a família. Estaremos aqui orando, intercedendo, orando pelos nossos lares, pela família, e também pela família da fé. E senti o desejo de estar compartilhando com os irmãos esta palavra, onde nos mostra aqui uma família com um problema bastante sério. Essa mulher fica viúva, perde o marido, e os seus filhos estão sendo levados como escravos para pagar uma dívida. Que situação! E é interessante que o texto diz que era um homem que temia a Deus. Ela temia a Deus. Essa família era a família do Senhor. E quantas vezes, irmãos, quem sabe você que está aqui nesta noite, você que está nos ouvindo, passamos por situações, irmãos, que a gente não compreende, não entende. Situações que não vemos solução alguma. Mas eu queria dizer para você nesta noite que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Nós vemos o Senhor agindo na vida desta mulher. E eu queria meditar um pouquinho com os irmãos nesse texto. Como eu disse, o texto começa justamente desta forma. Certa mulher. E é interessante que é uma família sem nome. Tá, irmãos? Nós não temos aqui o nome da mulher. Nós não temos aqui o nome do seminarista. Nós não temos aqui o nome dos seus filhos. Porque essa família podia ser você, a sua família, a minha família. Poderia ser qualquer família. Por isso essa palavra é para mim e para você, nesta noite. E o texto começa dizendo assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas. Observa que é um seminarista. Havia no mínimo 4 escolas de profetas: Betel, Jericó, Gilgal e Jordão. É só você voltar um pouquinho e ver no profeta Elias e também aqui no profeta Eliseu. E os irmãos vão ver onde eles passavam por esses lugares, que tudo indica que haviam alguns seminaristas. Haviam alguns alunos da escola de profeta, assim como Eliseu era um deles. Eliseu era da escola de profeta e ele estava se formando, quando Elias é levado aos céus. E Eliseu acaba assumindo o lugar de Elias porque perseverou em seguir Elias, estar no caminho do Senhor e também por buscar crer naquilo que ele pedia do Senhor. Unção dobrada. Ele foi separado então para ser agora este profeta que estaria conduzindo o povo.
E aí o texto mostra que esta mulher, esposa de um destes seminaristas, o texto é bem claro, temia ao Senhor. Irmãos, crente, homem, mulher, menino, criança, adolescente, mesmo temendo ao Senhor, está sujeito a viver alguma tragédia, a viver algum momento difícil, complicado. Todos nós estamos sujeitos. Agora, há uma grande diferença, né, irmãos? A palavra de Deus nos diz que há uma diferença de quem teme e de quem não teme ao Senhor. O profeta Malaquias, no capítulo 3, nos mostra isso. Eis que eu mostrarei a diferença de quem teme o meu nome e de quem não teme. Porque havia uns crentes lá que começaram a murmurar, começaram a conversar uns com os outros e dizer que Deus não estava vendo, que Deus não atentava para eles, que foi em vão consagrar a vida, foi em vão jejuar, foi em vão dedicar a vida ao Senhor, foi em vão estar envolvido na igreja, trabalhando para o Senhor, foi em vão, por causa das lutas, das provações, das dificuldades. Porque é interessante que o profeta Malaquias mostra que a provação veio sobre um povo, e não significa que todo mundo era culpado, mas por causa de alguns. Todo o povo passou por lutas. Nós já aprendemos isso aqui, né, irmãos? E é interessante a gente lembrar disso, tá, irmãos? Como igreja. Somos corpo. É por isso que a Bíblia ensina a gente cuidar uns dos outros. Sabe por quê? Porque dependendo da situação, do que estiver acontecendo com os nossos irmãos e a gente não fazer nada, nós também sofremos. Sabiam disso? Chorai com os que choram, alegrai-vos com quem se alegra. E todos aqueles que estão no hall do membro da Casa de Pedra é responsabilidade nossa. Não do pastor, nem dos presbíteros. É da igreja. Como está o seu irmão? Como estão os nossos irmãos? Porque dependendo da situação, do que alguém vive, até do pecado que alguém comete e vive nele, as consequências vêm sobre todo o povo. É igual família. Às vezes tem pecados que afetam a família inteira. Não estou falando aqui de maldição e nem que alguém vai sofrer porque o outro pecou. Todo mundo vai responder pelos seus pecados. Mas resbala, né, irmãos? Os irmãos sabem o que eu estou falando, né? Atinge, não é não? Alguém age com imprudência dentro de casa, por exemplo. Resbala, não é? Você não toma conta das suas finanças, você é irresponsável, você não é diligente, você não tem compromisso, você traz consequência para a esposa, para os filhos, não é não? Se você é irresponsável em dar segurança e cuidado, daqui a pouco pode ter problema. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, né? Porque o texto diz, irmãos, que a mulher procura o profeta e fala assim, o senhor sabe que o meu marido era um discípulo seu. E não era um simples discípulo. Ele temia a Deus. O senhor sabe disso. Ele era temente a Deus e servia ao Senhor. E até interessante que a mulher não fala nada, graças a Deus por isso, né, mulheres? Ei, mulher, não fala mal do seu marido, não. Respeita o seu marido. Honra o seu marido. Observe que ela não reclamou do marido. Meu marido deixou dívida, irresponsável. Ela não fala nada disso. Ela falou assim, meu marido morreu. Ele era um servo do Senhor. Ele temia ao Senhor, mas deixou uma dívida. Será que não sabia administrar? Nem sempre o problema vem por causa disso, né, irmãos? Às vezes te pega de surpresa. Nós estamos aqui acusando esse seminarista. E ela também não acusa e não fala nada. Mas é só um detalhe para a gente aqui como família, irmãos, marido, mulher, esposa. Respeita o seu marido. E eu já falei aqui outro dia, honre-o e obedeça-o. Alguns ficaram chocados, né, com a palavra que eu dei no outro dia, numa mensagem, quando eu disse assim, a mulher obedecendo o marido, mesmo ele errando, ela está certa. Porque ela obedeceu o princípio bíblico. Honra e obedece o seu marido, mesmo que ele vá fazer alguma coisa errada. É claro que toda esposa sábia, não é não? Ela sabe o momento certo para chegar, meu bem, vamos fazer assim não, amor. Não é assim? Meu bem, vamos não é? Por que agir assim? Mas às vezes ele pode ser teimoso, não é não? Meu bem, não vamos para lá não. Lembra que eu falei no outro dia, na mensagem lá, que o pessoal foi para Moabe? Não vamos não, amor. Vamos comprar isso agora não, amor.
Vamos vender agora não, amor. Ei, não vamos fazer isso com nossos filhos agora não, amor. Mas aí o amorzão, eu sou o cabeça. E é mesmo. E aí ele é teimoso e não foi prudente. E ele fez o que quis. A mulher foi junto, porque ela é esposa, submissa, ama o marido e deve obedecê-lo. Não estou falando aqui, irmãos, e o marido chegar para você, mulher, e falar assim, negue-se teu Deus. Não estou falando isso, porque é lógico que essa você não vai obedecer, não é não? Ei, negue a sua fé, esposa. Não, isso você não vai obedecer. Mas se de repente ele colocar dificuldade de falar para você, não vai na igreja, você obedece. Você fica em casa, porque Deus não está só aqui, Ele está lá, em casa. Não sei quantos se lembram aqui uma outra mensagem que eu pregava e falava sobre uma adolescente que tinha os pais com bastante dificuldade, e o pai bebia, ele até batia na esposa às vezes, a mulher era crente. E muitas vezes a mulher não ia à igreja, porque o marido não deixava, brigava e às vezes até batia. E a menina adolescente sofria com isso. Até um dia que ela converteu, ela teve experiência de conversão. E um dia, graças a Deus que o pastor ouviu, eu ouvi, ela contando alegre um testemunho de que o meu pai não deixou, mas eu pulei a janela e vim. Aleluia. Aí no particular eu falei, ô menina, obedece o seu pai. Se ele falou para você ficar em casa, fique em casa. Entra no teu quarto, dobra o teu joelho e ora e fala, papai do céu, o senhor sabe que eu amo o Senhor e queria ir para a igreja e servir o Senhor. O meu pai não deixa, mas como eu devo honrar e obedecer o meu pai, eu estou aqui em casa. Então, Senhor, age. Graças a Deus, essa menina é uma das ovelhas que ouviam, porque algumas ouvem, né? Há ovelhas que ouvem o pastor. E ela ouviu e me obedeceu. E ela começou a agir assim. E eu não preciso dizer para os irmãos o que aconteceu depois, né? A conversão do marido, o menino virou diácono e depois chegou a presbítero. Não que existe uma escala, né? Mas isso aconteceu na família, converteu. Contei para os irmãos aqui, visita que pastor faz, e a mulher que muitas vezes não é sábia, às vezes marido também, e na visita a esposa comenta assim com o pastor, pois é, pastor, meu marido não é crente, e o marido do lado, meu marido não é crente, meus filhos não querem nada com a igreja, e os filhos lá na sala. E aí no particular a gente tem que chamar a mamãe, né? A senhora, e falar, minha irmã, honre o seu marido, não faça isso. A senhora está desrespeitando o seu marido, honre o seu marido. Quem disse que ele não é crente? Só porque ele não é da sua igreja? Só porque ele não é presbiteriano? Quem disse que ele não é crente? A Bíblia diz, irmã, que o marido não crente, ele é santificado no convívio com a mulher crente e vice-versa. Paulo chega a dizer, em Coríntios capítulo 7, de que outra forma os seus filhos seriam santos. Então, mulher, marido, ainda que um só na sua casa seja crente, o seu marido, a sua esposa pode ser santificado e os seus filhos santos, abençoados do Senhor. Então, mulher, homem, marido, esposa, pais, mães, olhe para o seu marido e honre-o, respeite-o e olhe para ele como se já fosse um homem de Deus. E trate-o dessa maneira. E os filhos também, ainda que eles estejam fazendo bobagem. Às vezes os filhos já não estão mais na presença, alguns dizem, né, do Senhor. Quem é você para dizer que ele não está na presença do Senhor só porque ele saiu daqui? Talvez ele esteja afastado, sim, está igual o filho pródigo, comendo agora as migalhas, não é não? Mas ore e abençoe os seus filhos, trate-os como herança do Senhor. Não é isso que a gente aprendeu aqui na quinta-feira? Os nossos filhos são herança do Senhor. E o seu marido e a sua esposa pode ser santificado no convívio com você, mulher sábia e marido também. Não estou falando salvação, falando santificação.
é estar debaixo da bênção, desfrutar do agir de Deus sobre a sua vida. E aí isso pode mover o coração dele ou dela e convertê-los. Então, seja sábio e seja sábia. Nós estamos tratando aqui de família. E muitas vezes nós falhamos, irmãos. A gente fala o que não devia. Sabe uma coisa interessante que acontece com a gente, irmãos? Mesmo a gente crente. Os irmãos já perceberam que às vezes a gente trata melhor os outros lá fora do que os de dentro de casa? Perceberam isso? Que às vezes lá com os de fora você é educadinho, você é bonitinho, você é sorridentinho. E às vezes dentro de casa você é um carrancudo, feio, você é estúpido, grosso, você fala de qualquer jeito com a sua mulher, com o seu marido e com seus filhos. Mas com a família dos outros você é todo bonitinho. A gente precisava prestar atenção nisso, irmãos, e começar a tratar melhor os de casa, inclusive os da igreja também, porque é família da fé. Irmãos, é tremendo essa mulher. Ela temia o Senhor. E é interessante, irmãos, que a gente aprende aqui que mesmo passando por essa situação, irmãos, esses meninos iam ser levados escravos. Por quê? Porque ela não tinha o que pagar, a dívida era alta. E esses meninos, irmãos, tudo indica que eles eram pré-adolescentes, adolescentes. E eles agora teriam que trabalhar até acabar o jubileu. Falamos aqui o ano aceitável do Senhor, um culto desse atrás aí, e falamos do jubileu. Jubileu são 50 anos, e que agora as terras, os bens, eles são consagrados ao Senhor. As terras você não vai plantar em 7 em 7, ou melhor, em 6 em 6 anos, o 7º ano a terra descansa. Lembram disso? A Bíblia ensina que 6 dias nós trabalhamos e 1 temos que descansar e dedicar ao Senhor. Hoje, convencionou-se a igreja a fazer isso com o domingo. Alguns precisam fazer a segunda, porque trabalham de sábado a domingo, né? Ou melhor, de segunda a domingo. E aí precisa ter um dia para consagrar ao Senhor. Não é assim? Hoje em dia é tudo diferente, os horários doidos, né? Tem irmãos aqui, por exemplo, que só conseguem vir para a igreja em 15 dias. Um domingo trabalha, um domingo não trabalha. Essas escalas. Tem irmãos que às vezes vêm uma vez por mês, por causa do trabalho. Então isso acontece hoje em dia. Mas o Senhor ensinou que você precisa ter um tempo de trabalho e um dia consagrado ao Senhor. 6 anos trabalhando na terra, o 7º, a terra não é para passar arado, não é para fazer nada. O que produzir, você vai poder colher, comer e também permitir que os pobres, que as pessoas, que os andarilhos possam entrar nas suas terras e desfrutar deste ano do que tiver lá de fruta e de comida. E aí 7 vezes 7, 49, no 50º ano é jubileu. Este ano, o escravo é liberto, as dívidas são perdoadas. Tremendo, né? Isso era uma orientação de Deus para o povo. Depois vocês leem lá com calma, porque eu acho que os irmãos não fizeram isso da outra vez que eu falei. No capítulo 25 de Levítico, os irmãos vão entender um pouco mais essa questão. Deus fez isso porque Deus não queria que houvessem aproveitadores no meio do povo e que não existisse crente pobre o tempo todo. Você poderia ter um momento de pobreza, mas daqui a pouco você perdeu a casa, você perdeu as terras, mas passou o jubileu tem que te devolver. Aquele que comprou com preço mais barato, aquele que agora você teve que, eles tiveram que devolver ou entregar, você tem direito de ser restituído. Aqueles que estavam como escravos, igual esses meninos, seriam levados como escravos, quando cumprisse o jubileu, eles seriam libertos. Só que entra uma questão aqui. A Bíblia não fala e nós não sabemos quando começou e quando completaria o jubileu. Se esses meninos tivessem 15 anos e faltasse 35. Mesmo assim, só seriam libertos com 50 anos de idade. Mas vamos supor que o jubileu começou naqueles dias, eles têm 15, só daqui 50. A mulher ficou desesperada, irmãos. Esses meninos iam agora trabalhar para os outros como escravos para pagar dívida. E ela ia viver do quê? Se as mulheres naquela época dependiam totalmente dos seus maridos e dos seus filhos. Ou então de algum resgatador, como nós encontramos no livro de Ruth, não é? Onde ela foi resgatada. A Noemi. Lembram, né? Do texto bíblico. É só para os irmãos situarem um pouquinho do que estava acontecendo aqui. Ela procura, então, o profeta.
nós precisamos atentar aqui por algumas coisas, alguns princípios importantes para a nossa vida. Primeiro, o texto diz, irmãos, que quando a mulher procura o profeta, ela recebe uma promessa de que o Senhor iria multiplicar o azeite. E ela creu. A palavra diz que ela vai, chama os filhos, fecha a porta, deve ter conversado e orado com os meninos e contado o que o profeta falou, e mandou os meninos, sai para a vizinhança e pede vasilha emprestadas. Tremendo isso, irmãos, a gente precisa crer, viu, irmãos, nas promessas do Senhor. Principalmente quem é crente. Principalmente quem teme ao Senhor e serve ao Senhor. Não estou dizendo que Deus tem que fazer por causa disso. Não estou falando isso. Eu estou falando que há uma promessa para aqueles que temem, amam e buscam a Deus. E aí Deus, se Ele quiser, tiver compaixão e ouvir o seu clamor, Ele pode atender. O que nós aprendemos aqui nesse texto é que essa mulher creu. E algo importante, né, irmãos? Você precisa ter bons relacionamentos. Você precisa ter bons relacionamentos com os vizinhos. Você precisa ter amizade com as pessoas. É claro que tem gente que não quer. A Bíblia diz até dentro da igreja isso. Tenhais paz com quem quiser ter paz com você. Mas você precisa se esforçar para isso. E com o vizinho, então, irmãos, imagina se essa mulher, se o marido dela, se os filhos não tivessem um bom relacionamento com a vizinhança. Prestado? Presto não. Ainda mais que eu vi aí que você está quebrada. Seus filhos estão sendo levados de escravo aí por causa de uma grande dívida. Eu vou te emprestar, você vai me devolver quando? Esse vaso aí. Essas vasilhas, você vai me devolver quando? São detalhes, irmãos, que a gente precisa atentar no texto. Eu e você, nós precisamos ter bons relacionamentos com as pessoas, com os crentes, principalmente com homens e mulheres de Deus. Ela procura a Deus por meio de um profeta. Nós somos homens e mulheres de Deus, irmãos. Crianças, adolescentes de Deus. Muitos vão querer encontrar, buscar a Deus, mas virão até você. É através de você, de mim, que eles buscarão a resposta, a orientação, uma palavra, algo que eles necessitam. Amém, irmãos? Jesus ensinou isso com a árvore que só tinha folhas. Religião. Lembram disso? É preciso que em nós seja encontrado frutos. Bons relacionamentos. Relacionamento com crentes, homens e mulheres de Deus. E você precisa crer nas promessas de Deus, na palavra de Deus, aquilo que Deus tem e pode fazer para a sua vida. E aqui, irmãos, a gente precisa atentar para alguns detalhes que aconteceu com essa família. Falamos hoje no sepultamento da nossa irmã Maria Botelho, mãe do nosso irmão Márcio Melo, que senta ali atrás, junto com a Margarete. Não sei quantos se lembram do Márcio. Perdeu a mãe ontem. Eu fui ao aniversário dela de 100 anos, no ano passado. Consciente, cabeça boa, 100 anos. Eu a conheci essa família Melo há mais de 30 e poucos anos, 35 anos. Falei isso lá no sepultamento. A morte, irmãos, ela é inevitável. A morte chega na nossa casa também. A gente não gosta de conversar sobre isso. Quem sabe alguém até arrepiou agora quando eu falei isso, né? A gente não gosta, mesmo sabendo que temos ressurreição, que a morte já não existe mais para nós, já temos vida eterna, a morte foi vencida,
A morte para nós é promoção, é estar com o Senhor na glória, mas a gente precisa atentar, irmãos, o que aconteceu com esta família. E era uma família que temia o Senhor, e esse homem era um seminarista. Futuro profeta, talvez. Morreu. Então, irmãos, nós precisamos lembrar disso. A morte, ela é certa. E isso é importante, sabe por quê, irmãos, a gente lembrar disso? Você pode viver melhor. Viva melhor. Ei, para com essas, entendeu? Essas coisinhas. Para com essas lá em casa, com as pessoas, brigando por coisa que não tem significado nenhum, coisa que vai ficar tudo aqui. Entendeu? Procure se relacionar melhor. Se está faltando amor aí no seu coração, porque amor é escolha, pede para Deus: Senhor, não permita que o amor no meu coração esfrie. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nesses últimos dias o amor dos crentes se esfriaria. A Bíblia fala isso, até dos escolhidos, até dos presbiterianos. Até o amor dos presbiterianos se esfriaria. Não é? Não diz lá, os eleitos? Então, meu irmão, a morte é certa. Você pode hoje estar participando do último culto. Ei, você pode ser o último que você está assistindo. Eu já falei aqui várias vezes, irmãos. E eu fico com medinho quando eu falo isso, porque pode ser o meu último culto, Robson. Pode ser eu mesmo. Então, irmãos, viva melhor. E é ruim, é triste, porque a gente esquece disso que eu estou falando, irmãos. A gente esquece. A gente sai daqui a pouco na semana, a gente já está brigando por qualquer coisa, preocupado com qualquer coisa, correndo atrás de qualquer coisa que não é nada, em vez de valorizar mais a esposa, os filhos, o marido, não é? Cuidar melhor, usar aquela louça de 30 anos guardada que você não usou ainda, está esperando aquela visita exclusiva. Ou, quem merece é seu marido, esse pratão aí lindo, esse talher aí de ouro. Suas crianças que daqui a pouco vão crescer, vão casar e vão embora. Os meus já foram, mas ainda estão em casa. A gente esquece disso, irmãos. E aí fica a mãe, principalmente a mãe, né? O pai, às vezes, dá graças a Deus que eles foram. Despesa menos. Mas a mãe não. A mãe fica chorando. Saudade, não é não? Que tristeza. E a oração? Se os filhos falarem que vão estudar ou trabalhar longe. Não, que Volta Redonda dá para estudar, dá para trabalhar, fica aqui mesmo. Não é assim? Não é assim? É igual a galinha, que é os pintinhos perto. Irmãos, isso tudo é normal. Eu só estou falando isso, irmãos, para a gente lembrar dessas coisas, para a gente buscar viver melhor. Viver melhor, irmãos. Como eu disse ainda há pouco, ainda que tenha que buscar conselho, buscar orientações, mas busque orientações de homens e mulheres de Deus, que temem a Deus, e ouça o que Deus está falando com você. Porque às vezes, irmãos, a gente até busca Deus, mas não gosta do que Ele fala. Porque às vezes a gente quer que Deus responda o que a gente quer. Tem coisas que a gente tem até medo de perguntar. Eu já falei isso aqui para os irmãos. Porque sabe que de repente a resposta não vai agradar. Então, irmãos, faça isso. Lembre dessas coisas. Pare de reclamar, de murmurar. Sorria mais. Alegre-se mais. Irmãos, outro dia eu ouvi de alguém falando, coma uma comida boa, hoje mesmo. Aquilo que você está prometendo aí para levar a Dona Maria aí já tem um tempão. Quem sabe leva hoje para comer aquela comida boa. Falar fora do microfone aqui. Quem sabe leva para tomar aquele vinho bom. Tem alguns que se espantam quando eu falo isso, mas, irmãos, eu como criança, eu pisava a uva e fazia vinho e vinagre.
No sul, irmãos, vinho é igual beber suco ou água, igual você bebe aí. Visitar os parentes lá no sul, meu irmão, é vinho no almoço, é vinho na janta, é vinho, é vinho. Não estou falando que você tem que ficar bebendo vinho, não. Eu estou falando que a Bíblia também não diz que é pecado isso. Antes que você fique pensando qualquer coisa. Você não pode ficar bêbado. Você não pode encher a cara. Você não pode ser um viciado em nada. Porque você é lavado, remido no sangue do Cordeiro e você é liberto. Nada te domina mais. Somente o Espírito Santo. E mesmo assim, a gente precisa deixar ele dominar. Uma coisa tremenda também, irmãos, valorize o que você tem. O que Deus pôs na sua mão. Olha o que a mulher falou. É o desespero, né, irmãos? A gente faz isso também. Mas antes de falar do que a mulher disse, você tem coragem, meu irmão, minha irmã, de perguntar para alguém que te procurar, que está com dificuldade? Você tem coragem de perguntar assim, você está precisando de quê, Léo? Você tem coragem de perguntar? Porque de repente ele vai dizer o que ele precisa. E aí? Você tem para dar? Você vai poder resolver? Agora o desespero, né, irmãos? Olha o que a mulher fala para o profeta. Não tenho nada. Quantas vezes você já falou isso, meu irmão, minha irmã? Não tenho nada. Estou me preparando para ir para a igreja. A roupa cai até em cima dela. Nossa, não tenho roupa, não tenho roupa. Já viram essa cena? Todas vocês fazem isso, tá? Todas as meninas aqui, se não fez, vão fazer. Não é não? Guarda-roupa está até estufando roupa. E aí ela abre, não tenho roupa, não tenho roupa. Quero ir para o culto, não tenho roupa, nada combina, não dá certo com nada. E às vezes a gente abre a geladeira e fala isso também. Na realidade está cheia. Não tem aquilo que ele queria. Né, meninos, meninas, né, Dudu? Né, ô Davi? Às vezes não tem o que você queria. Nossa, não tem nada nessa geladeira. Ô pai, dá um jeito nisso aí, ó, Robson. A gente é assim, não é, irmãos? Não tem nada. Mas aí ela lembra. Só tenho uma botija de azeite. Eu acho que deu um branco nela. Irmãos, azeite naquela época, é lógico que ela falou que só tinha uma botija. Mas azeite naquela época, irmãos, era para ungir reis, ungir profeta, usado no santuário, ungir as coisas do templo, consagrar as coisas, remédio, bálsamo, perfume. Olha quanta coisa era feito com azeite. A mulher tinha uma mina de ouro em casa e não sabia o que fazer com aquela mina. Ô, meu irmão, minha irmã, o que você tem? Ainda que seja 5 pãezinhos e 2 peixes. Lembram? O que é 5 pães? Às vezes, aos nossos olhos, pode não ser nada, irmãos, mas consagrado ao Senhor, multiplica. Multiplica. Então, valorize o que você tem, meu irmão, minha irmã. Para de olhar o que não tem. É igual olhar problemas. Irmão, se a gente quiser, a gente só acha problema, irmãos. Se você quiser, você vai acordar de manhã e o dia inteiro e ver problema, você vai ver problema. Mas você tem que parar, fechar essa janela um pouquinho e abrir a outra. Quanta coisa boa tem. Eu sei que tem hora que é difícil, irmãos. Igual o Brasil, tem gente que quer ir embora dessa nação. Mas é porque está olhando um lado só. Tem que olhar o outro. Quanta coisa boa tem no Brasil. E tem gente boa também. Até lá, irmãos, naquele lugar lá que você sabe que eu estou falando. Lá tem. A gente precisa orar por eles. Então, irmãos, valorize o que você
tem. E mais, consagre ao Senhor, dedique ao Senhor, deite o azeite. Ministre na vida das pessoas. Use os seus dons, seus talentos. Use o que Deus colocou na sua mão. Peça a Deus sabedoria, estratégia, orientação. O que você vai fazer com isso que você tem? E como eu disse, se você prestar atenção, meu irmão, minha irmã, você tem muita coisa. Ah, irmãos, é muita riqueza, é muita riqueza. São muitas bênçãos que Deus tem derramado e colocado nas nossas mãos. Agora, é claro, irmãos, o profeta falou para ela, o que você tem? Eu tenho um vaso de azeite. Então, minha filha, reúne os seus meninos, fecha a porta. Aqui um mistério também, viu, meu irmão, minha irmã, família. O problema é seu. Lembra que eu falei ainda há pouco da mulher? Para de falar mal do seu marido. Para os outros. Se tiver que falar, fala consigo mesmo ou com ele mesmo. Fecha a porta. Está em crise, marido, mulher, família. Reúne a família. Reúne os meninos. Ou, menino de 4, 5 anos, pode reunir, eles vão entender. Senta aqui, menino, menina. Nós estamos em crise. Não dá mais negócio de lanche todo final de semana. Não dá mais negócio de sorvete direto. Não dá mais esse negócio, não. Nós estamos em crise. Ô, menino, menina, estamos em crise. Eles vão entender. Às vezes fica marido e mulher aí lutando, sofrendo, e está lá, às vezes, o adolescente que quer tudo, e você dá tudo e não conversa. Reúne, fecha a porta, conversa, fala da crise, fala do problema. Às vezes a gente quer privar, eu sei disso, não é não? Ah, para quem que eu vou falar isso com os meninos? Ou, deixa eles crescerem e aprenderem, amadurecerem e ter experiência com Deus. Ô, irmãos, tem casal aí, família com problema, sabe por quê? Porque não conversa, não reúne, não bota Deus na conversa. Já viu aquela conversa de casal que às vezes quer separar por incompatibilidade? Ô, você casou por causa da incompatibilidade. Foi a incompatibilidade que te uniu. Lembra? Isso é ciência, é física. Os opostos se atraem, o igual expulsa. Sabe o que tem casais que às vezes querem separar? É porque estão ficando igual demais. Ficando igual demais. As pessoas são diferentes. Agora o que precisa é ter amor, respeito e entender que Deus está no meio dessa história. Às vezes o maridão quer uma coisa, a mulherzona quer outra. Não quer ter. Não. Ou, para! E os dois orem e falam, olha só, vamos fazer o seguinte, não é mais nem a sua nem a minha, é a de Deus, ok? Porque Deus pode falar que é a vontade dela ou que é a vontade dele. Ou às vezes Deus vai falar, não é nenhum dos dois, vocês são tudo doido. O que eu quero é isso aqui. Só que os crentes não oram. O casal, vende ou não vende, compra ou não compra, viaja ou não viaja, casa não casa, o filho. Fica se metendo. Os filhos estão com 30 anos, fica tratando igual a neném, querendo regular quem que ele namora. Sabia que tem isso? Fica me olhando aí quem já passou da hora aí. Que já está na hora de pensar em levar a sério as coisas. E obedecer a Bíblia. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? São detalhes que a gente precisa atentar, irmãos. Que o Senhor está conduzindo, dirigindo. Por isso é preciso se esforçar, irmãos. Ei, arruma a vasilha. Corre atrás. Às vezes tem que correr atrás, irmãos. Tem que trabalhar. Tem que tirar a vergonha da cara. Tem que se humilhar. Às vezes é preciso que os vizinhos saibam
que você está precisando. Que isso, pastor? Eu não falo nem para os irmãos da igreja, nem para o pastor, nem para ninguém na crise que eu estou, vou falar para os vizinhos. Pois é, por isso que não acontece nada na sua vida de espetacular, sobrenatural, extraordinário. E outra coisa, salvação de vidas. Eu fico imaginando esse povo todo, quando ficou sabendo o que aconteceu com essa mulher. Ô, irmão, essa mulher que ia passar fome, os meninos iam virar escravos, ficaram ricos, pagaram toda a dívida, e ainda o profeta falou, viva do resto, a aposentadoria para os meninos. De uma vida de escravidão, agora a aposentadoria, viva do resto. Mas antes teve esforço. Óleo de peroba na cara. E partiu para cima dos vizinhos. Minha mãe pediu para vir aqui para pegar vasilha emprestado. Me dá aí quanta vasilha tiver. Porque o texto não fala quantas vasilhas. O texto fala aqui que o profeta falou, pegue vasilhas e não poucas. Eu não sei o que é pouco para você. O que é muito para você? Um dia alguém veio com uma conversa comigo, falando sobre igreja. Porque igreja, eu gosto de igreja pequena, eu gosto de igreja grande. A igreja tem que ser pequena. O que é igreja grande? O que é igreja pequena? Uma igreja de 1000 membros pode ser pequena. Uma igreja com 50 pode ser grande. O que é grande? O que é pequena? E o que é grande, irmãos, para nós que temos o ID, pregar o evangelho o mundo inteiro. Nós temos que ganhar o mundo inteiro. A nossa igreja está aí, é o mundo inteiro. O que é pequeno, o que é grande? Pegue vasilhas e não poucas. Esforça-te. Aonde você quer chegar, meu irmão, minha irmã? O que você quer conquistar? Quais são os objetivos na sua vida? O que você quer com a vida de crente, a vida com Deus? O que você quer no casamento? O que você quer para a família? O que você quer na sua vida profissional? Qual o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Porque o nome do Senhor ele é glorificado nisso, irmãos. Eu fico imaginando aquele povo todo que emprestou as vasilhas depois, quando ouviu a notícia. Nossa, sabe da Dona Maria, aquela mulher manda aqueles meninos, que estava arriscado até de escravo. Estão ricos. Nessa sorte, né? Sorte. Já viu? Como é que é aquela história? As pessoas... Como é que é, irmãos? Não vê o tombo, não vê a pinga. Como é que é aquele negócio? Vocês veem a pinga que eu bebo, não vê os tombos que eu levo, ou vocês estão vendo o tombo e não vê o que eu bebi? É uma coisa assim. Esse negócio de provérbio aí, para mim... Né? As pessoas às vezes chegam onde chegam, mas ninguém quer saber como que essa pessoa chegou lá. O preço que ela pagou. O que ela ouviu. Não é não? Luta, sofrimento, choro, lágrima. Nossa, está vendo aqueles irmãos, aquela família? Estão bem, né? Nossa, estão bem, a família está bem. Tudo bem, estão ricos, estão abastados. Deu sorte na vida. A nossa sorte vem do Senhor. Mas vem com esforço, dedicação, entrega e fé. Fé caminha com ação. Não é simplesmente esperar. É agir na direção do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, trabalhe, esforça-te, principalmente com Deus. Com Deus. Dedique sua vida ao Senhor. Com aquilo que você faz da sua vida. Não é? O que você faz da vida? Faça o melhor. Dedique-se. Fazendo o melhor. A própria Bíblia diz, como fazendo para o Senhor. Irmãos, seja lá o que for. Qual tipo de trabalho seja, digno, honesto, reto, justo, nós servimos ao Senhor. Então, faça o melhor aquilo que você faz. E faça o que essa mulher fez, irmãos. Já disse isso. Creia e busque experiência de fé com Deus. Irmãos, deixa um legado. Experiência com Deus. Eu já disse aqui, certa feita, quem sabe no futuro, as pessoas não vão dizer igual alguns homens de fé diziam na Bíblia.
Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não, eles vão falar o Deus do Ronaldo, do pai do Ronaldo, do avô do Ronaldo. Ou então do Ronaldo, da Júlia e do Davi. Quem sabe Davi vai testemunhar e contar e um dia vai falar: o meu Deus, Deus do meu pai e o Deus do meu avô Ronaldo. Nós precisamos buscar a Deus, irmãos, experiência de fé, o sobrenatural, para que os nossos filhos, nossos netos, amanhã ou depois, mesmo que eles estejam num momento de crise, de dificuldade, de luta e às vezes até correndo risco, parece que estão perdendo a fé, eles vão lembrar: não, eu lembro da fé do meu pai, do meu avô e do meu bisavô e como Deus foi com eles. E isso vai fazer com, quem sabe, os seus filhos, seus netos, bisnetos no futuro permaneçam de pé por causa de você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nesta noite. Então, busque isso do Senhor. Busque ter experiência com o Senhor, experiência de fé, em nome de Jesus. E como já disse aqui, deite o seu azeite. Irmãos, o mundo não tem o que nós temos. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos a igreja do Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder na palavra de Deus. Quando sai da sua e da minha boca. Nós somos homens e mulheres de Deus, irmãos. E o mundo espera isso. Que você use a autoridade que Deus deu a você, em nome de Jesus. Precisa dizer, meu irmão, minha irmã, que não é nem você e nem eu, mas é o Senhor, através de nós, na nossa vida. Nós somos embaixadores de Cristo aqui. Nós representamos a Deus aqui. Eu falei aqui outro dia, irmãos, as pessoas olham para nós e eles precisam olhar e ver que nós somos filhos de Deus. Filho de Deus não é qualquer um, não. Filho de Deus é aqueles que são nascidos de novo em Cristo Jesus. O resto é tudo criatura. Só que o mundo precisa ver que, de fato, nós somos filhos de Deus. Nós precisamos crer nisso, viver isso, buscar isso, irmãos, em nome de Jesus. Deus nos abençoa, irmãos. Deus nos dá e nós damos. E aí o Senhor nos dá mais ainda. Ele multiplica quando nós usamos aquilo que Deus tem nos dado. Meu irmão, minha irmã, ministre e distribua amor, graça, misericórdia, perdão, compaixão, fé. Ministre na vida das pessoas. Fale desse Cristo vivo. Fale de Jesus, do amor de Deus, do poder dele. Que é o mesmo hoje, irmãos. Os irmãos não acreditam que ele pode multiplicar o seu azeite hoje. Que ele pode multiplicar a sua despensa. Que ele pode abençoar os seus negócios. Que ele pode mudar a sua história a partir de hoje. Eu não sei o que você vai precisar fazer. Mas às vezes Deus espera algo de nós, irmãos. Às vezes uma atitude. Já falei isso aqui para os irmãos. Às vezes uma atitude de fé. Quem sabe quando eu falar para você, coloque-se em pé, você que crê, você ao menos fizesse isso. Ou então o Senhor vai te direcionar para que você tome alguma atitude. Porque às vezes você espera mudança em algumas coisas da sua vida, seja pessoal, material, espiritual, mas você não muda nada. Você quer crescer espiritualmente, mas você não ora mais do que está orando. Você não jejua, você não busca o Senhor, você não se dedica mais. Que mudança você espera se você não faz nada mais além do que você já fez ou está fazendo a vida toda? Por que não buscar um pouquinho mais? Consagrar a sua vida mais. Ou na vida financeira, o que você está fazendo para melhorar a sua vida financeira? Você está aperfeiçoando seus estudos? Está buscando alguma estratégia, direção de Deus? Está buscando alguma ideia? Está orando, buscando, sei lá. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes nós queremos que as coisas melhorem ou mudem na nossa vida, mas nós não tomamos atitude nenhuma, mesmo Deus falando. Mas o Senhor pode fazer, irmãos, orientar a sua vida nesta noite.